noite, a paz, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Neste vídeo, quero falar sobre a Santa Ceia. É um tema assim polêmico nas igrejas hoje, porque há muita doutrina de homem a respeito da Santa Ceia. Há muitas coisas que foram introduzidas dentro das igrejas hoje, dizendo que esse ou aquele pode tomar Santa Ceia, que aquele não pode, que aquela pode, que cabelo grande pode, que saia grande pode, de calça não pode, e um monte de coisa que pode e não pode. Mas eu quero falar sobre o que a Bíblia diz da Santa Ceia, quem pode e quem não pode, o que a Bíblia diz, e não o que uma igreja diz, o que uma denominação diz. Porque tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, e isso fica enraizado na mente das pessoas quando elas participam de igrejas não tem doutrinas de homens, não doutrina da palavra, que a palavra é a única doutrina. É a única coisa pela qual a gente pode se basear. É a palavra de Deus, não é apenas que este ou aquele diz dentro da igreja. Se o que um homem te disser, seja pastor, seja bispo, seja qual for o título que ele tem dentro da igreja, se o que ele te ensinar contraria a palavra de Deus, você não pode ouvir. Deus nos chama para obedecer e seguir a palavra dele, não apenas o pastor. Se o pastor pregar a palavra dele e estiver de acordo com o que a palavra de Deus diz, amém, dê ouvido. Se não, não obedeça, porque você vai estar seguindo e obedecendo o mesmo erro, vai estar caindo no mesmo buraco, porque é um cego guiando outro cego. Então, não estou dizendo isso para ofender ninguém, nem para criticar igreja A, B ou C, mas para tirar a dúvida e mostrar o que a Bíblia diz, não apenas o que os homens estão dizendo, não apenas o que se prega em alguns altares. Nem todos que sobem sobre um altar para pregar a palavra de Deus estão pregando só a palavra de Deus. Então, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Eu quero ler primeiro um texto onde Jesus fala na Santa Ceia. Lucas 22, do 14 em diante. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Bom, então, na Santa Ceia de Jesus, os 12 apóstolos estavam lá. Pedro estava lá. Judas estava lá. Mas naquela mesma noite, Judas ia trair Jesus. O apóstolo Pedro ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. O próprio Jesus falou isso. E eu te pergunto, Jesus não sabia que Pedro e Judas iam fazer isso? Mais uma pergunta. Jesus negou a Santa Ceia para eles porque eles iam fazer isso, que na própria mesa da Santa Ceia Jesus disse que um deles ia trair. Ele já sabia quem ia trair. Depois da Santa Ceia ele disse para Pedro que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele já sabia de tudo isso antes, mas ele não negou a Santa Ceia para nenhum deles. Nem disse, tu não pode tomar Santa Ceia porque tu vai me trair, nem disse para Pedro, tu não pode tomar Santa Ceia porque tu vai pecar essa noite ainda. E hoje, infelizmente, em algumas igrejas, as pessoas chegam para tomar Santa Ceia e se dá um monte de desculpa e querem eles examinar quem vai tomar Santa Ceia. Como se eu pudesse conhecer o coração de cada um que entra na igreja e disser quem é pecador e quem não é. Como o pastor onde eu congrego diz, e considero meu pai na fé, pastor Cilídio, se a Santa Ceia é só para santos, ou não é só para quem não peca, então ninguém que está lá durante uma Santa Ceia vai poder tomar a Santa Ceia. Porque quem não pecou? Quem não pecou durante a semana? Quem não pecou durante o dia, no próprio dia, enquanto ia acontecendo a Santa Ceia, até chegar lá na igreja? Quem não pecou naquele dia? Se é só para quem não peca, ninguém ia poder tomar Santa Ceia, nem o pastor. Então, por isso a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso examinar quem está lá. E não tem uma doutrina dizendo tem que ser de calça, tem que ser de saia, tem que ter cabelo comprido, porque alguns dizem que tem que estar em comunhão, tem que ser batizado. A Bíblia não diz que tem que ser batizado para tomar a Santa Ceia. Jesus diz, eu vou ler o texto mais abaixo, que é para fazer em memória dele, anunciar a morte dele até que ele venha. Cada vez que eu estou tomando a Santa Ceia, eu estou fazendo isso em memória dele e anunciando a morte dele até que ele venha. Não é em memória da igreja, não é em memória do pastor, não é em comunhão com a igreja, é para ter comunhão com ele. Eu estou fazendo isso em memória dele, em honra dele. Não é para honrar uma igreja, um pastor, esse ou aquele.
Mas alguns querem colocar coisas que contrariam a palavra de Deus, como se eles pudessem determinar quem pode e quem não pode tomar esta ceia. Tem uma, em 1 Coríntios 11, que eu vou ler daqui a pouco, Paulo citou algumas situações ali onde eu não posso tomar. E o que estava acontecendo naquele lugar? Por isso, ele condenou algum modo como estava tomando a Santa Ceia. Mas não era por causa de cabelo, não era por causa de calça ou saia, e nem porque era batizado ou não, porque estava casado no papel, não. Hoje se coloca, diz até em alguns lugares, não se deixa a pessoa tomar Santa Ceia se ela não for casada no papel. Como se o papel fosse dizer, um papel de casamento fosse dizer quem ia salvar, quem estava entregue a Deus ou não. Tem pessoas que estão casadas no papel, no civil, no religioso, dentro da igreja, e não obedecem a palavra de Deus. E eles tomam a Santa Ceia. Se veste de crente, vai para a igreja, bota debaixo do braço, participa da Santa Ceia, mas tem pessoas em adultério dentro da igreja e tomam a Santa Ceia. Mas como eles julgam pela aparência da pessoa, pela forma que ela chega na igreja, pela forma que ela se veste, e eles estão examinando eles mesmos as pessoas pela aparência, então eles estão dizendo quem é santo, quem não é, quem pode tomar, quem não pode. E só Deus conhece o coração de cada um, só Deus conhece o meu coração. A única forma uma das coisas que a gente acredita que a pessoa não deva tomar, fora a que eu vou citar daqui a pouco, do que Paulo falou, é que se eu não quero um compromisso com Deus, eu não creio em Jesus, e eu não quero largar o mundo de pecado lá fora, eu não quero mudar minha vida, então eu não devo tomar Santa Ceia. Se eu estou ali na Santa Ceia e eu estou pensando que amanhã eu vou ir para um bailão, amanhã eu vou trair minha esposa, amanhã eu vou passar a perna em um negócio de alguém, se eu não quero realmente mudar de vida, se eu não quero realmente seguir Jesus, então é bom que eu não participe. Se eu tenho na minha consciência, examinando meu coração, eu vejo que diante de Deus eu ainda não quero seguir Ele, não quero obedecer a Ele, não quero ter nenhum compromisso, então é melhor não tomar, estou tomando para minha própria condenação. Mas se eu olho primeiro para dentro de mim e olho para Jesus, e no meu coração eu quero mudar, no meu coração eu já estou crendo em Jesus, mesmo que eu não tenha batizado ainda, mesmo que eu não tenha me rendido lá diante para todo mundo ver, mas no meu coração já estou rendido diante de Deus. Eu quero mudar, mesmo que eu ainda tenha falhas, porque todo mundo falha. Jesus está vendo a minha sinceridade, e eu examinando a mim mesmo posso tomar a Santa Ceia. Bom, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Ele está dizendo que não está falando aqui que eu vou tomar Santa Ceia em comunhão com a igreja. Só pode tomar Santa Ceia quem está em comunhão com a igreja. E para ter comunhão com a igreja, como eles dizem em alguns lugares, é casado no papel, é batizado, é isso, é aquilo, é de calça, é de saia, é de cabelo comprido. Eu disse para os irmãos esses dias, eu não disse isso para julgar nem para criticar, mas para que eles venham entender, se Jesus chegasse hoje em algumas igrejas, vestido com a roupa que é comum lá da região onde ele nasceu, vestido, a roupa árabe lá no Irã, Iraque, aquela região lá, a maioria dos homens lá com, tipo, como se fosse vestido. No Velho Testamento também era assim, barbudo e cabeludo. Eles negariam a Santa Ceia para o próprio Jesus, porque estaria de vestido, e no Brasil hoje o homem de vestido é homossexual. Não que todos que usam vestido são homossexuais, né? Não quer dizer porque se eu por uma determinada cultura usar um vestido, quer dizer que ele seja homossexual. E daí se está barbudo ou cabeludo, também cabelo comprido para hoje no Brasil, se o homem deixar o cabelo crescer demais, dependendo do costume da doutrina de homem daquela igreja, ele pode ser considerado alguém que não se converteu ainda. Então não vão deixar ele tomar Santa Ceia. Se o próprio Jesus chegar lá barbudo, cabeludo e com vestido, eles não vão reconhecer e não vão seguir, vão negar a Santa Ceia para ele. Uma irmã minha já foi impedida de tomar Santa Ceia numa igreja que ela entrou, que ela estava de calça, e a minha irmã deixa o cabelo mais longo, porque ela gosta de cabelo longo, não é por causa de costume ou doutrina desse ou daquele, mas ela estava de calça e não deram Santa Ceia para ela. E a minha irmã é uma mulher de Deus, a mulher que vai na igreja, busca, ora, lê a palavra de Deus, tenta botar em prática o que ela aprende na palavra de Deus na vida dela, que é o que tem que ser todo verdadeiro cristão.
Não estou dizendo que ela é perfeita, mas ela se sentiu julgada por entrar na igreja para tomar Santa Ceia, e apenas porque estava de calça. Não estou falando de calça sensual, minha irmã não se veste indecente nem com sensualidade. Ela se veste decentemente, tem a diferença entre sensualidade e decência. Então nem toda calça, dependendo da forma que a mulher for botar uma calça, pode deixar indecente, como pode deixar ela bem decente, conforme a combinação de roupas que ela fizer com aquela calça. Pode deixar indecente ou não, depende do modelo da calça. Assim como tem vestidos que mulheres usam hoje dentro da igreja e fora da igreja, que deixa ela mais sensual do que uma calça, dependendo do corte, dependendo do modelo, dependendo da transparência do tecido. Então depende o corte. Nem toda calça, nem todo vestido deixa a mulher decente ou indecente. Mas isso não é doutrina de igreja. A palavra de Deus não condena a roupa, condena a sensualidade e a indecência. Não tem nada a ver com moda de roupa. Agora, quem tem o Espírito Santo, com certeza vai chegar um ponto que o Espírito Santo vai mostrar: essa roupa agrada a Deus, essa roupa não agrada a Deus, essa roupa te faz pecar e pode fazer outro irmão pecar. Então o próprio Espírito Santo cobre isso da pessoa. Não é uma doutrina de igreja desse daqui. Não precisa colocar uma regra na igreja que tu pode andar assim, assado, para entrar aqui. Ou vai tomar Santa Ceia se vestindo assim ou se vestindo assado. Não existe isso na palavra de Deus. Mas vamos continuar com a Bíblia. Retomando o pão. Tá? E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo mesmo. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Jesus deu a Santa Ceia e não impediu que Judas participasse com ele da Santa Ceia. Ele estava comendo do pão e participou também do sangue. Então, como que eu posso impedir alguém de chegar na igreja e dizer: tu não vai participar da Santa Ceia porque tu pecou nisso ou pecou naquilo, ou falou isso ou falou aquilo? Ali naquela hora quem tem que se examinar é a própria pessoa. Se Jesus não proibiu nem Judas de participar da Santa Ceia, sabendo que ele era o que ia trair ele, como um pastor tem autoridade para impedir alguém de tomar a Santa Ceia, que é em memória de Jesus? Ninguém tem essa autoridade. Se nem Jesus, que era o Filho de Deus, proibiu alguém de tomar, por que um pastor tem autoridade de fazer isso? Não tem doutrina na Bíblia que coloca essa autoridade sobre o pastor para escolher quem pode tomar Santa Ceia ou quem não pode. Vamos para o próximo aqui. Em 1 Coríntios 11, deixa eu ler aqui, começar um pouquinho antes. 1 Coríntios 11 fala assim, 11:17, o título diz o seguinte: dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. De certa forma, em algumas igrejas, como eu estava falando antes, tanta doutrina e tanta coisa de homem, regra, que a Santa Ceia deles não é um ajuntamento para melhor, é para pior, porque eles estão se juntando lá para um julgar o outro, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. No fim, a Santa Ceia não é em memória de Jesus, aquilo não acaba nem honrando Jesus, nem agradando a Deus, porque vira um julgamento de quem pode e quem não pode tomar Santa Ceia lá. Como se alguém fosse mais santo que o outro lá dentro por usar determinada roupa, ou porque está com o nome no papel, assim ou assado. Então, eles estão se ajuntando para pior, não para melhor. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Estão discutindo porque quem pode e quem não pode tomar Santa Ceia com a roupa isso, roupa aquilo, e fora as outras coisas que hoje há em alguns lugares, divisão. E estão lá tomando Santa Ceia, se colocando como mais santos que alguns ainda para poder tomar Santa Ceia. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Na realidade, é até bom que aconteçam essas coisas, como o apóstolo Paulo está falando, porque quando acontecem essas heresias, os sinceros se manifestarão. Os que servem a Deus, os que vão pregar a palavra de Deus, vão falar a verdade. Vão dizer: não, isso está errado, não é assim.
E é o que eu estou fazendo agora, estou sendo sincero, estou manifestando, estou falando que a palavra de Deus diz não que uma denominação A, B ou C ou D diga. Então a gente tem que se balizar pela palavra de Deus. A única regra de fé nossa tem que ser a palavra de Deus, não pode ser apenas a denominação. Como o nosso próprio pastor diz, e eu também digo a mesma coisa, o dia que ele deixar de pregar só a Bíblia, eu não posso mais dar ouvido para ele. O dia que eu não pregar mais a Bíblia para alguém, eu digo para as pessoas, não me dê mais ouvido. Porque a tua salvação depende do que você obedece à palavra de Deus, não apenas do que eu digo. Se o que eu disser, ou o pastor disser, contrariar a palavra de Deus, você não pode mais dar ouvido. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, não é um homem ou uma denominação. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Naqueles lugares, lá aqui em Corinto, uns estavam comendo para matar a fome, e outros bebendo o cálice lá que era usado o vinho, para se embriagar. Não estavam tomando a Santa Ceia em honra a Jesus, em memória dele, como ele tinha pedido. Então, eles estavam trazendo condenação sobre eles mesmos, não tinham discernimento do que eles estavam fazendo. Não tendes porventura, casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Paulo continua dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia é algo que Deus deixou para fazer em memória dele, em honra dele, e anunciar a morte dele até que ele venha. Não foi para ter comunhão com a igreja, porque tem muita gente aí, como eu falei com o irmão, estão em comunhão com a igreja, faz tudo que o pastor manda, fora da palavra ou não, mas não está em comunhão com Jesus, não está em comunhão com Deus, porque estão em adultério, estão passando a perna em negócios de irmãos lá fora, até nos próprios irmãos, em negócios que fazem. Mas vão para a igreja, vivem uma aparência de crente e estão em comunhão com a igreja, na aparência que eles vivem, naquilo que eles aparentam do lado de fora, mas não estão em comunhão com Jesus, não estão em comunhão com Deus. Então, eles estão trazendo condenação sobre eles mesmos. Então, não faça isso apenas baseado em doutrina de homem. Olha o que a Bíblia diz. Não estou fazendo esse vídeo para criticar essa ou aquela igreja, mas para ensinar o que a Bíblia diz sobre a Santa Ceia. Então, você não pode deixar de tomar a Santa Ceia porque alguém te disse que você não pode. Você tem que se examinar a si próprio. Portanto, qualquer comer esse pão e beber esse cálice, Deixa eu ver o que faz aqui. Examine. No 28, Paulo diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou por doutrina, ou costume, nesses lugares onde se impõem regras para tomar a Santa Ceia, muitos não têm entendimento nenhum da Santa Ceia ainda, não discernem o corpo e o sangue de Cristo. E alguns estão fracos e doentes, porque estão tomando apenas baseado na doutrina de homem. Não estão fazendo isso em honra a Jesus, não estão fazendo em memória dele. Estão fazendo para ter comunhão com a igreja, não para ter comunhão com Jesus, não para ter comunhão com Deus. Não tem uma entrega verdadeira naquela hora. E muitos não têm nem arrependimento, não oram nem pedindo perdão antes de tomar essa ceia, porque já se acham santos demais, já são perfeitos. Alguns não conseguem nem admitir que são pecadores, já são santarrões, como alguns dizem. E todos nós pecamos todos os dias nós falhamos, desde o pastor até o mais simples na igreja, até o mais puro de coração, ele peca. Porque Jesus disse, aquele que disser que não tem pecado já é mentiroso. Ele não deixou ninguém de fora. Então, não baseie-se apenas no que as pessoas dizem. Leia de novo na sua casa, você que tem Bíblia, 1 Coríntios 11, aqui o texto que eu estou dizendo aqui, do 17 em diante, medite na palavra de Deus. Leia Lucas ali 22, do 14 em diante, até o 23, onde Jesus fala de Santa Ceia. Deixa eu ver outro texto aqui que eu estava olhando antes aqui.
Em Mateus também, Mateus 26, Mateus 26 do 20 em diante, também Jesus fala da Santa Ceia ali, é praticamente quase o mesmo, os mesmos versículos ali, muda poucas coisas no que diz ali, mas diz a mesma coisa. Jesus não deixou os 12 apóstolos de fora, não excluiu nenhum dos 12 para tomar a Santa Ceia. E tinha gente ali que ia pecar o que estava pecando, e Jesus sabia, que Judas já tinha decidido trair ele. Já estava no coração de Judas, o Satanás já tinha entrado no coração dele. E Jesus não excluiu ele da Santa Ceia. Então, nós não somos ninguém para dizer quem pode tomar Santa Ceia e quem não pode. Como disse para a irmã lá esses dias, mas disseram na igreja que eu fui que porque eu não estou casado no papel, eu não posso tomar Santa Ceia. Eu disse para ela, depois do culto, eu disse, olha, quem garante para a senhora que o seu marido vai ficar, mesmo vivendo junto ou namorando, como a senhora diz, vai querer se casar com a senhora? E se ele nunca querer casar com a senhora nunca vai tomar a Santa Ceia em memória de Jesus, porque é em memória de Jesus, não é em memória do pastor, não é em memória da igreja, nem da denominação que a senhora está fazendo isso. Isso é algo que é espiritual e é feito para Jesus, isso, não é para uma igreja. E ela não ficou, não disse que sim nem que não, mas também não voltou mais, porque aquela doutrina que tinham colocado no coração dela onde ela foi, colocou medo nela. Então ela nem tem entendimento na palavra, mas aquele medo de contrariar algo que foi colocado para ela como se fosse uma verdade, colocou nela um medo que ela não consegue entender a verdade. Então não voltou mais, né? Como se a forma que estava sendo tomada a Santa Ceia fosse errada e lá fosse certa. Jesus não negou a Santa Ceia para ninguém. Ele mandou tomar em memória dele, não é em memória da igreja, não é em memória do pastor. É uma honra participar da Santa Ceia. É em honra dele, e é para ter comunhão com ele, que a gente toma a Santa Ceia. Mas é na hora que a gente vai tomar, e antes da gente tomar, é que a gente ora e pede perdão para Deus pelos nossos pecados até chegar ali. Porque todos nós pecamos. Não tem um que vai tomar a Santa Ceia que não fale. Até o pastor. Seja quem for, o título que ele tiver. Por mais santo que ele seja, por mais que ele viva para o Evangelho. Teve horas que ele pensou que não devia, teve horas que ele falou que não devia. Então ele é um pecador como nós. Assim, eu sou obreiro, já prego a palavra, mas eu falho. Então, quem sou eu para dizer para quem está chegando lá para tomar Santa Ceia quem pode e quem não pode participar? A pessoa deve se examinar a si mesma, diante de Deus, como ela está. E se ela entender o que é a Santa Ceia, que é em memória de Jesus, que é em honra a Ele, e anunciando a morte dele até que Ele venha, e ela quer fazer, ela quer participar, ela não está comendo aquele pão e tomando aquele suco de uva ali por brincadeira, e está realmente fazendo aquilo de coração, quem sou eu para impedir? Ninguém pode impedir. Fique com Deus, que Deus abençoe, que esse vídeo venha trazer mais clareza para você que tinha dúvidas sobre a Santa Ceia. E sugira abaixo desse vídeo alguma questão, algum assunto que você tenha dúvida na Bíblia, e eu vou fazer outro vídeo a respeito do assunto que você sugerir para que eu esclareça em algum vídeo, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Amém.